A Band News FM continua nessa cobertura intensa das eleições, domingo de eleição, segundo turno, mas claro que há sempre tempo para a gente dar um respiro, trazer um pouco de análise, um pouco de opinião e, claro, sempre muito importante falar sobre esse dia. Quem está conosco agora é o cientista político, professor do INSPER, Leandro Consentino. Professor, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui na Band News FM mais uma vez. Tudo bem, Ivan? Prazer estar aqui com você novamente, com os ouvintes da Band News FM, mais esse domingão de eleições aí. Pois é, professor, assim que terminou o primeiro turno, né, a gente começou a enxergar muitos movimentos aí dos dois candidatos, algo que a gente costuma ver nas eleições mesmo, né, os eleitores indecisos, o foco em regiões onde perderam, né, Bolsonaro foi ao Nordeste, Lula veio a São Paulo, veio ao sul do país, e é uma eleição que a gente pode dizer de dois políticos experientes, são dois presidentes da República disputando uma eleição à cadeira no Palácio do Planalto, né, o senhor chegou a dizer numa entrevista ali que os dois não estavam sendo muito hábeis ali em lidar com o eleitor indeciso, né? E eu queria te perguntar justamente isso, né? Você acha que essa dificuldade dos candidatos está mais ligada ao foco das campanhas ou ao próprio eleitor brasileiro, ao eleitorado brasileiro que teve um voto tão decidido, né? Nessas eleições, né? Porque dois políticos tarimbados, experientes, patinam, por exemplo, para conseguir convencer os indecisos? Então, Ivan, acho que tem um pouco dessas duas facetas, né, do que você relatou. Um pouco disso vem do fato de que o eleitor brasileiro está polarizado nesse momento. E a gente verifica isso porque desde o primeiro turno, esse eleitor já estava ali definindo seu voto muito antes de qualquer tipo de campanha, de pesquisa, de debate ali, já se colocando fortemente de um lado ou de outro. Então, aderindo a essa polarização e aí dificultando que essa parcela mais do eleitor de centro ali fosse acionada ou fosse de alguma forma conquistada pelos dois polos aí da disputa. Mas, por outro lado, as campanhas precisam ter isso no radar. Elas sabiam desde já que uma campanha polarizada no segundo turno colocaria o foco nos eleitores de centro para que esses fossem conquistados. Talvez parte dos eleitores ou da campanha, desculpe, do ex-presidente Lula acreditasse numa vitória já em primeiro turno, sem essa necessidade, mas sem dúvida nenhuma essa eleição ela precisa ser focada também nessa construção do centro também. O centro ficou órfão aí do primeiro para o segundo turno, os eleitores de centro ficaram órfãos e eles precisavam aderir a uma ou a outra. Agora a gente vai descobrir, nesse dia de eleições, a quem eles foram e a quem eles vão dar a vitória aí no segundo turno das eleições. É interessante porque essa ideia da terceira via, né, ela surgiu antes mesmo da campanha, né? E acabou que não vingou muito, né? Quando a gente fala da terceira via, eu acho que aqui não é um erro falar que todos os outros que não são Lula nem Bolsonaro seriam ali uma terceira via, né? Enfim, a gente olha para uma disputa, e aí, repito, né, entre dois políticos muito experientes, eu queria ouvi-lo sobre isso também. O processo eleitoral muda por conta disso, de você ter duas figuras tão populares disputando, né, dois presidentes da República, isso muda a cara do processo, muda a cara das campanhas também, ou é algo que, para quem está ali acostumado a trabalhar com a eleição, a trabalhar nessas campanhas, já é usual, né? Tanto faz ali quem é o candidato ou a experiência dele. Sem dúvida muda muita coisa, né? Primeiro, o que você acabou de dizer, Ivan, com relação a essa questão da terceira via. Fica muito mais difícil que candidatos menos populares ou menos conhecidos consigam vingar diante de dois presidentes, né? Quer dizer, um que está ocupando a presidência agora, um que já foi presidente por duas vezes, todos os outros candidatos saem em desvantagem com relação a essa característica. Por outro lado, também a gente tem que perceber que são duas pessoas que tem ali o seu nicho bastante bem definido, um mais à esquerda, o outro mais à direita, e que dificultam e que atrapalham qualquer tipo de discussão mais acenando ao centro, justamente, mais programática para o centro. Então, quer dizer, aferrados a esse lado da esquerda e da direita, a gente tem uma dificuldade aí de verificar o crescimento de qualquer candidatura de terceira via. E o terceiro ponto é o que você acabou de dizer, a experiência, né? Esses candidatos, por já estarem presentes em vários pleitos, já têm a tarimba, já conhecem muito bem conhecem o riscado, como a gente diz, né? Sabem Uhum. exatamente como se portar, como se colocar exatamente nos lugares. Agora, acabam fidelizando mais os seus apoiadores do que os eleitores ali de centro. E tem um fator importante também que acabam criando maior rejeição também. E isso é uma característica desse pleito. Os dois candidatos têm alta taxa de intenção de voto, mas também têm alta taxa de rejeição, cada um deles. E aí a gente tem aí colocados uma disputa que se pauta tanto na intenção quanto na rejeição.
Pois é, e aí a gente está muito preocupado, óbvio, com esse domingo de eleições, né? Milhões de brasileiros indo às urnas, mas tem um outro domingo, professor, que é muito importante também nesse processo, que é o domingo, dia 1º de janeiro de 2023. Então, se a gente olhar para frente, pode ser que a gente tenha um ex-presidente de volta ao poder, pode ser que a gente tenha um presidente reeleito, mas um dos dois vai se sentar ali novamente na cadeira do Palácio do Planalto. Quando esse político que foi eleito chegar ali, falar, garçom, traz a conta, né? Que conta que o senhor acha que vai chegar na mesa do novo presidente ou do atual presidente, caso reeleito, para 2023, né? A gente está olhando muito para 2022, óbvio, é uma data importante, mas que Brasil um presidente, seja Lula, seja Bolsonaro, vai encontrar a partir do dia 1º de janeiro de 2023? O senhor falou da polarização, né? Do voto muito certo, de como eles são populares e arrastam multidões. Quer dizer, não vai ser muito fácil pacificar isso, ou vai? É a eleição mais polarizada que o senhor já viu? Sem dúvida nenhuma, é uma das eleições mais polarizadas do Brasil, e nos últimos tempos eu acho que a gente não teve um pleito tão polarizado. Talvez Aécio e Dilma fosse um pleito polarizado tanto quanto, mas a gente, pelo que as pesquisas nos mostram, metade dos brasileiros estarão insatisfeitos depois desse domingo aqui de eleições. Então a gente tem que pensar que essa conta, ela vai vir aí salgada, sem dúvida nenhuma, não vai ser uma conta fácil de ser paga, e ela tem alguns problemas aí no caminho desse domingo até esse próximo domingo que você está sinalizando aí. Primeiro, a gente tem que ver como é que vai agir o vitorioso e, sobretudo, o derrotado depois das eleições de hoje, né? Quer dizer, como é que esses políticos vão reagir ao resultado das urnas é algo fundamental. Até hoje nós sempre tivemos, mal ou bem, que o derrotado aceitasse, né, a derrota. Aécio Neves fez ali um barulhinho, pediu auditoria, mas mal ou bem todo mundo aceitou sua respectiva derrota nas urnas. Será que nós teremos essa postura? Precisamos ter, a democracia depende dessa postura. Uma segunda coisa é o que foi feito nessas eleições para se vencer o pleito e o que foi feito de promessas e o que foi feito de medidas efetivas. Será que essa conta, economicamente, vai ser tranquila de ser paga por qualquer um dos dois eleitos? Eu não acredito, pelo que eu converso com colegas economistas, por todos aqueles que entendem das projeções para o próximo ano, será um ano muito difícil, tanto pelo que já foi feito esse ano, quanto que pelo que foi prometido já para o ano que vem também, do ponto de vista de saúde fiscal do Brasil, do ponto de vista de conseguir conter determinados indicadores aí que estão complicados. Então, tudo isso faz com que essa conta não seja fácil de ser paga, para usar a sua expressão, e faz com que, ao mesmo tempo, haja necessidade de quem for eleito faça esse gesto, de saber que ele não governa só para os seus eleitores, ele governa para outra parcela, que provavelmente será perto da metade da população, que não o elegeu. Precisa urgentemente tomar essa postura de estender a mão, de abrir os braços novamente e dizer, olha, eu sou o presidente de todos os brasileiros e não só daqueles que votaram em mim nesse segundo turno. Essa é uma postura essencial para quem quer que vença as eleições. Importante também o senhor mencionar isso, né? Que a postura do derrotado, seja lá quem ele for, muda muita coisa também, né? Até em relação à temperatura, né? Que a gente vai deixar o país depois dessas eleições. Mas que o domingo continue tranquilo e com todo mundo exercendo aí a sua cidadania, depositando o seu voto. Claro que a partir das 5 a gente vai trazer aí toda a apuração e análise também aqui com o nosso time na Band News FM. Leandro Consentino, professor, cientista político, professor do INSPER, conversou conosco aqui na Band News FM. Vamos esperar 2023 saber qual o tamanho do boleto que vai chegar para o novo presidente, né, professor? Obrigado, viu? Com certeza, Ivan. Eu que agradeço. Um grande abraço a você e um grande abraço aos ouvintes da Band News FM.